Bom, dando continuidade à extinção dos contratos, a gente vai tratar agora das causas supervenientes à formação do contrato. A gente vai tratar inicialmente da questão da resilição. Antes de iniciar a fala da resilição, quando a gente vai falar dessas causas supervenientes, pressupõe que todos os requisitos de validade desse contrato foram cumpridos, aquele artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito, determinado, determinável possível e a forma, né? Então, pressupõe que presentes estariam tanto os requisitos do plano de existência, da validade, da eficácia, suprimido tudo isso. Então, o contrato é válido e gera efeitos. E a partir de agora a gente vai tratar de causas supervenientes, posteriores à formação desse contrato. A resilição, na verdade, gente, ela é uma das possibilidades de rescisão, desculpa, da extinção desses contratos, que pode se dar de forma unilateral, que seria a denúncia, por exemplo, eu dando ciência através de uma notificação para a parte contrária que eu não tenho mais interesse em persistir com aquele contrato e que a partir de agora estou resilindo aquele contrato. Isso pode acontecer nos contratos com prazo indeterminado. Contratei um escritório de advocacia para dar assistência para minha empresa e agora não consigo mais bancar o pagamento desses custos, então eu estou notificando esse escritório falando que a partir de tal data eu estarei resilindo esse contrato de forma unilateral, né? Como pode se dar também de forma bilateral. Ambas as partes envolvidas nessa relação chegam à conclusão que é melhor encerrar aquele contrato porque não atende mais interesse de ambos. Então, isso se dá de forma bilateral. Há de se considerar, gente, que essa resilição unilateral, ela tem uma ressalva que está prevista lá no artigo 473 do Código Civil, quando a parte fez grandes e vultuosos investimentos para cumprir aquele contrato. Então, por exemplo, eu vou dar assistência técnica aos maquinários de uma grande empresa e compro uma série de equipamentos para poder cumprir com a minha obrigação. Então, seria prudente me atentar para constar uma cláusula naquele contrato de um prazo mínimo que deve ser observado na manutenção daquele contrato, sob pena de eventualmente eu fazer esse grande investimento e ser surpreendida com uma denúncia onde a parte contrária fala que está encerrando aquele contrato por resilição unilateral. Esse artigo 473, ele deixa claro o seguinte, eu vou até fazer a leitura. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Então, só é possível a resilição unilateral nos casos previstos em lei ou de forma implícita também o permita. Esse parágrafo único, gente, ele trata da questão de onde, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então, se não houver previsão contratual expressa, caberá ao juiz analisar que prazo seria esse para evitar prejuízos imensuráveis à outra parte, ocasionando um desequilíbrio muito grande para a parte que fez esse investimento, ok? Feitas essas considerações, há de se considerar que a forma de resilição é a mesma forma da contratação. Se eu fiz essa contratação através de forma pública, eu posso fazer essa resilição de forma, eu devo fazer essa resilição de forma pública. Se ela foi feita de forma particular, eu vou fazer de forma particular, observado o artigo 108 do Código Civil. Se tratar de bem imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser através de escritura pública, ok? Logicamente, gente, há uma consideração com relação à quitação, o pagamento. O pagamento é considerado naquelas formas todas que a gente tratou das obrigações, admitindo inclusive o pagamento putativo, né? Aquela pessoa que se demonstrava ser o titular daquela obrigação. Então, eu não vou entrar no mérito, porque a gente já falou isso em outras ocasiões, ok? Quando a gente fala, gente, dessa resilição unilateral, a gente tem que considerar que é possível, então, em contratos que não tenha, na verdade, prazo para a extinção dele, que ele seja extinto através da denúncia, notificação à outra parte,
fazendo as ressalvas previstas naquele artigo 473, parágrafo único. Também há de se considerar que a lei não olha com bons olhos aquelas fidelizações contratuais, onde eu tenho que ficar vinculada àquela empresa por um período X pré-determinado contratualmente, sem que haja fundamento para tanto. Então, essa fidelização, ela retira do consumidor a liberdade de contratar e buscar o que melhor atende aos seus interesses, ok? Bom, existem formas especiais de resilição e uma delas, gente, é a questão da revogação. Por exemplo, se eu faço uma procuração para uma determinada pessoa, para poder, sei lá, para um advogado, para ele poder me representar num determinado processo, eu posso revogar essa procuração, se eu fiz por instrumento público, através de instrumento público, se eu fiz de forma particular, por meio de instrumento particular, e fazendo com que aqueles efeitos sejam cessados. Os efeitos já gerados são mantidos e a partir da revogação os efeitos são cessados. É possível também fazer uma procuração em caráter irrevogável. Por exemplo, eu compro um bem de uma determinada pessoa, lembra daquele exemplo? Comprei o bem que está financiado na Caixa Econômica Federal. O titular do financiamento, então, ele faz uma procuração para que eu possa representá-lo em todas as questões inerentes, atinentes a esse imóvel. Então, o prudente é que eu faça uma procuração em caráter irrevogável, porque senão eu vou acabar de quitar esse contrato para ele, em nome dele, e quando tiver na hora de transferir esse imóvel para o meu nome e de má fé, ele faz então a revogação dessa procuração, a revogação desse mandato. Então, é possível sim celebrar uma procuração em caráter irrevogável. Isso tem previsão, gente, lá no artigo 684 do Código Civil. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão da revogação em caráter, do instrumento de mandato em caráter irrevogável, onde não será permitida a revogação. Então, cuidado que todos os efeitos gerados antes da revogação são mantidos. Os efeitos são cessados, não geram mais efeitos a partir do momento que a revogação é feita, ok? Então, isso a gente já tratou. É possível também a revogação da doação nos casos especificados em lei, tá? Então, há motivos de doação com previsão legal, de revogação dessa doação com previsão legal. Então, nesses casos também admite esse distrato unilateral. A outra questão, gente, é a renúncia. Você pode ter sido contratado para ser advogado de uma determinada pessoa e você entendeu que quebrou a relação de confiança. Há, por exemplo, uma desconfiança muito grande por parte do seu cliente e você não se sente mais à vontade para representá-lo. Então, você pode notificá-lo informando da renúncia daquele mandato, que você não tem mais interesse em persistir representando ele naqueles autos ou naquela determinada relação jurídica, naquele contrato ou naquele determinado instrumento para qual foi designada aquela procuração. Então, é possível também a renúncia, e a renúncia também é tratada como distrato, tá? É tratada como distrato, não, desculpa, como resilição unilateral, ok? Distrato unilateral. A outra questão é aquela questão do direito de resgate, previsto lá no artigo 505, onde há uma cláusula contratual prevendo que dentro de 3 anos, eu, vendedora daquele imóvel, posso recomprá-lo mediante o pagamento tanto do valor do bem, mais as despesas de escritura e eventual benfeitorias realizadas naquele imóvel. Então, lá no artigo 505, 506 e 507, trata dessa cláusula especial, inerente ao contrato de compra e venda, onde é possível fazer o cumprimento dessa obrigação de forma unilateral. É direito potestativo do vendedor de exercer o direito de resgate. Então, pessoal, essas são as possibilidades do distrato. No próximo vídeo, então, trataremos da questão da resolução contratual. Até mais!